Olá, queridos, tudo bem? Voltei, estou aqui do Tadel com vocês, que bênção! Mais uma vez aqui, uma noite aqui abençoada do nosso Tadel. E eu quero compartilhar aqui rapidamente uma palavra que eu creio que é muito importante para nós, para todos nós, aqueles que servem no Reino de Deus. O título é O Prazer de Servir no Reino através da comunhão. É muito importante. A gente sabe que nesse tempo e no tempo que nós vivemos, nós temos que ter esse prazer, esse privilégio de servir a Deus. O privilégio e o prazer de servir a Deus, todo cristão tem que ter, tem que estar no coração. Porque aquele que ama a Deus e ama a sua obra, deve ter esse prazer. Foi quando Jesus falou para Pedro: tu me amas? E Pedro falou: eu te amo. Então Jesus falou assim: apacenta minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. E por 3 vezes Jesus fez essa pergunta a Pedro. Imagina se Jesus agora perguntasse a você assim: você me ama, João? Você me ama, Pedro? Joaquim, você me ama? Manuel, você me ama? Maria, Antônia, você me ama? Qual seria a tua resposta? É claro que a tua resposta seria assim: ah, Senhor, eu te amo, eu te amo. Muito legal a gente ouvir essa resposta. Na verdade, Jesus, ele muito vai se agradar ouvir essa resposta: eu te amo, Senhor. Mas o problema não é respostas de palavras, porque Jesus, ele não quer ver respostas de palavras, mas ele quer ver respostas de ação. Nós precisamos agir e ter ação. Então, quando Jesus fala de cuidar das minhas ovelhas, apacentar as ovelhas, ele está falando porque ele sabe o estado que estão as ovelhas, as pessoas. Ainda mais agora, a gente está sempre falando nessa pandemia, toda a pregação, a gente tem que falar, mas infelizmente é uma verdade, porque muitas são as pessoas, e até aqueles que não são novos convertidos, ficaram prostrados, ou estão prostrados, de uma certa forma, esperando, eu não sei o que, prostrados, ou desanimados, cabisbaixo, muito olhando para as circunstâncias, e nós devemos levantar a cabeça. Nós não podemos, de maneira alguma, esmurecer, desanimar. O próprio Jesus diz: tem bom ânimo, porque no mundo tereis aflições. Eu acredito que as aflições presentes, agora, nesse momento, é apenas o começo, porque virão muitas aflições estão por vir. Porém, o cristão, o crente, o homem, a mulher de Deus, devem estar alicerçados em Cristo. Imagina você que, se você, como cristão, você que está firme com Jesus, você sofre um abalo. Imagina aqueles novos convertidos, as pessoas que ainda estão no processo de formação de caráter espiritual. Por isso é muito importante nós termos esse cuidado. Nós amamos ao Senhor, como está o nosso coração? Se nós amamos o Senhor, nós devemos fazer a obra dele. Nós não podemos perder a paixão. Como os novos cristãos vivem atualmente? Como estão vivendo os novos cristãos? Precisamos entender que os novos cristãos, os novos convertidos, precisam de um acompanhamento de verdade, e não só ficar nas teorias das palavras. O que é isso que eu estou querendo dizer? Um acompanhamento de verdade é quando alguém está visitando alguém e perguntando como ele está, e se ele está bem espiritualmente, como está a família,
principalmente quando, no caso, nós temos as nossas células, né? As nossas células. É muito importante que o líder de célula, ele tem que pastorear. O líder de célula, ele tem que pastorear as ovelhas do Senhor Jesus. Como é que ele vai pastorear o líder de célula? Pastor, como é que eu posso pastorear? Como é que o líder de célula pode pastorear? Gente, olha só. É interessante. O líder de célula, ele precisa pastorear através da sua célula. Por exemplo, você tem um número de pessoas que estão na sua célula. Como está aquela pessoa que não veio na célula, que faltou, está ligando para elas, está cuidando delas através da célula. Um líder realmente que ama a obra de Deus, tem paixão por Jesus, é aquele líder que procura, através da sua célula, pastorear. Não só pastorear naquele âmbito da célula, mas pastorear em ter comunhão com eles, fazendo comunhão com eles, pastorear em estar ligando para eles, saber se eles estão sendo acompanhados, saber se eles estão sendo discipulados. É muito importante isso. É não deixando eles sozinhos, os membros das células sozinhos. Agora, por isso que eu pergunto, como os novos cristãos vivem atualmente? Então nós precisamos entender que esses novos convertidos, eles estão precisando de você, querido líder de célula, querido líder de setor, de área. Agora, olhando para a igreja primitiva, nós vemos claramente a ação do Espírito Santo, porque havia quatro pilares que foram fundamentais para o mover de crescimento no meio da igreja primitiva. Então, eu gostaria de falar desses 4 pilares que foram fundamentais para alicerçar a igreja primitiva. Interessante, quando a gente vê como a igreja primitiva, como eles cresciam, como eles eram fortalecidos. Atos 2,42 fala assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Olha que coisa tremenda. Tremendo mesmo. Agora, um dos maiores segredos que todo líder precisa observar é que ele precisa perseverar nesses 4 pilares para o crescimento da igreja local. É necessário que venhamos a perseverar em 4 pilares que foram fundamentais para um avivamento na igreja primitiva. O que acontece hoje, o que acontece conosco no tempo atual, que nós não entramos, nós não perseveramos nesse mover do Espírito Santo. Nós entendemos que precisamos entrar no mover do Espírito Santo, porque quem mais deseja que haja crescimento na igreja local é o próprio Espírito Santo, que ele é o dono da igreja, é o próprio Senhor Jesus. Então vamos ver agora esses 4 pilares. Vamos ver o primeiro pilar. Primeiro pilar, doutrina dos apóstolos. Perseverar na doutrina dos apóstolos. Interessante, é perseverar na palavra. A gente precisa, no tempo que nós vivemos, estar ensinando e levando a igreja ao conhecimento e o fortalecimento na palavra, informando claramente sobre a verdade. A palavra é a verdade. João 8,32 diz:
conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quando fala o Filho, pois se o Filho vos libertar, Jesus é que traz a libertação. Libertação de quê? De que a palavra vai te libertar? São diversas coisas e fatores, principalmente, se falando lá do passado, Jesus o libertou do pecado, das drogas, do engano, de tantas coisas. E agora, como cristãos, como cristãos, nós devemos ter cuidado em ter conhecimento da palavra, ou perseverar na doutrina dos apóstolos. Por que doutrina dos apóstolos? Porque eles receberam diretamente de Jesus. Na verdade, a doutrina do Senhor Jesus, que passou para os apóstolos, que veio a nos ensinar e até hoje nos ensina a perseverar na nossa fé. É muito importante. Você lembra que quando Jesus falou em Mateus capítulo 28, 19, depois que ele fez da ressurreição, então ele deu a grande comissão, ele falou para os discípulos: olha, vocês vão agora por toda a terra, vocês vão pregar a palavra, vocês vão fazer discípulos, agora vocês vão me ensinar tudo o que eu vos tenho dito. Essas são e eram as doutrinas dos apóstolos, o que Jesus mandou eles fazer. Interessante que o primeiro sermão produziu 3.000 convertidos. 3.000 convertidos. Talvez alguns pensam: agora o que faremos com todas essas pessoas? Lucas resumiu as atividades desses primeiros convertidos, primeiros crentes, em um versículo. Qual versículo? 42 de Atos 2. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. É muito importante que domingo, quando as pessoas se convertem, no domingo, ou nos cultos, em outros eventos da igreja, não basta a pessoa simplesmente aceitar Jesus e a gente bota uma placa na igreja: seja bem-vindo, em nome de Jesus, nós amamos, façam parte, agora vocês são parte da família de Deus. Isso é muito lindo, quando se fala de falar, de gritar, todo mundo aplaudir. Mas isso, se ficar só na teoria, se ficar só na letra e não tiver prática de envolver esse novo convertido no dia a dia da família, como ele é e faz agora parte dessa nova família, então ele tem que ser inserido dentro dessa família. De que forma? Então, na doutrina, nos ensinamentos da palavra, nós temos nossa EMP, onde nós vamos estar ensinando a palavra para que eles venham se fortalecer na palavra do Senhor. Conhecer a palavra do Senhor, para que ele não seja confundido e eles sejam levados por vento de doutrinas. Infelizmente, no mundo atual, a gente vê na internet, pessoal, vigia, temos que vigiar. Certos absurdos, heresias, que têm, infelizmente, levado alguns cristãos, que têm varrido, como eu falo de ventos, esse vento de doutrinas tem levado alguns cristãos, até crentes, a caírem no engano, nesse engano. Por isso que é muito importante o fortalecimento da igreja local, na palavra, através do ensino bíblico que tem na nossa igreja local, que é a EMP. Então, querido, você tem que vir para a EMP, você tem que participar. Quando a gente fala para você participar da palavra, vir para a EMP, estudar a Bíblia, a gente entende que isso faz parte
do alimento espiritual que vai fortalecer a sua vida contra os inimigos que poderão se levantar de uma forma sagaz para tentar confundir você. Por isso é muito importante, viu? Na doutrina dos apóstolos e na comunhão, o novo convertido, o líder da célula, deve inserir o novo convertido na vida da célula, na família da célula. Olha, a célula é uma família, né? Acabou a célula, vai todo mundo embora, ninguém se fala não. Tem que haver um contato diário, semanal, com todos. Como está você? Principalmente o novo convertido, ser inserido. Vai ter uma comunhão na célula, é todo mundo participando e muito mais outros também. Ah, querido, é muito tremendo isso. Nós lembramos, eu tenho lá na frente, que eu falo do casa de Cornélio, né? Quando ele perseverava nas orações, então Deus permitiu que houvesse salvação na casa de Cornélio por causa das orações. E quando Pedro foi lá na casa de Cornélio, havia um grupo de pessoas reunidos ali, havia os amigos íntimos dele, havia os familiares, todo mundo, e Pedro veio e trouxe a palavra de salvação, e houve salvação na casa de Cornélio. Tudo através de quê? Da comunhão. É muito importante. Como é importante a comunhão? A comunhão, ela gera vida. Então, a comunhão, ela não permite que as pessoas fiquem isoladas dentro da igreja local ou dentro da célula. Então, é muito importante isso, viu, querido? Bom, vamos lá. Glória a Deus. Então eu falei, o primeiro foi aqui, perseverar na doutrina dos apóstolos. Eu já estou falando o segundo pilar, comunhão. Atos dos Apóstolos, aqui quando estou falando do Atos 10, 23, diz assim: então chamando-os para dentro, os recebeu em casa. E no dia seguinte foi Pedro com eles. E foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia. E Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes, amigos e mais o quê? Amigos mais íntimos. Então olha só, Cornélio, sabendo que Pedro vinha ter na sua casa, o que ele fez? Convidou toda a sua parentela. Olha que coisa legal. Você já convidou seus parentes para estar na célula? Você já convidou seu pai, sua mãe, seus filhos? Não convidou? É importante, é uma oportunidade de trazer salvação para a sua parentela. Você já convidou seus amigos, seus vizinhos para participar da célula contigo? Seus amigos mais íntimos, tem amigos que você conhece, aquelas pessoas que você ama, se você ama mesmo, chama elas para ir na célula. Ora, na minha casa vai ter uma célula. Mas de que forma você tem que convidar? Você tem que usar de estratégia. Gente, vai ter uma comunhão lá na minha casa, nós vamos fazer lá um quicão. No Rio de Janeiro fala quicão, cachorro quente, vamos fazer um peixe, um caldo, uma peixada. Quero te convidar. Aí a pessoa vai lá na sua casa, quando chega lá a célula está reunida. Antes então tem a oração, tem a palavra, tem a palavra, é importante, oração, palavra e ministração da palavra. Aí tem um apelo, faz aquele apelo, olha lá, você está usando a comunhão para salvação, você está usando o partir do pão para salvação. E assim que é um dos segredos para o crescimento da igreja local e o crescimento da célula. Crescimento da célula. Então é importante que você
líder de célula, líder de setor, área, distrito, esteja supervisionando o funcionamento das células. Mas eu estava falando assim, por que essas coisas têm que funcionar? Ah, pastor, mas não está funcionando bem, não sei o que está acontecendo, a minha célula, a coisa não está andando, sabe? E tal. Agora, eu quero falar um dos segredos que é muito importante. Como é que você está fazendo a célula? De qualquer jeito? Você está chegando atrasado? Você está fazendo as coisas assim de uma forma sem peso, sem ânimo? Eu digo uma coisa para você, querido. Se nós estivermos fazendo as coisas de Deus sem paixão, não vai dar certo. Se nós estivermos fazendo a obra de Deus, obrigado, porque estão nos pedindo ou mandando, na verdade ninguém manda, tem que fazer. Nós pedimos, nós encorajamos, nós queremos que você faça a obra de Deus. Mas é muito sério quando a gente faz a obra de Deus relaxadamente. A Bíblia diz que maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. O que é fazer a obra do Senhor relaxadamente? Eu não estou nem aí, hoje é o dia de célula, cadê a palavra? Não sei, convidou alguém? Não, não se prepara, não faz a coisa como deve ser, não liga para as pessoas, não tem um coração apaixonado, não coloca em primeiro lugar aquelas coisas que você está fazendo ali para Deus com zelo, com amor, com paixão. Se você faz a obra com paixão, com amor, você não vai olhar para as dificuldades, você não vai olhar para as lutas, você não vai olhar para as diversidades, pelo contrário, você vai fazer sim, porque você ama a Deus. Então, por isso que a pergunta de Jesus para Pedro, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo, apacenta. Jesus falou para apacentar, cuidar. Mas Pedro não podia estar dando desculpa. Sabe, querido, quando falta paixão pelas coisas de Deus, a gente fica dando desculpas, colocando dificuldades, colocando barreiras, colocando muralhas, naquele dia da célula, é o dia que você deve estar orando, é o dia que você deve estar se preparando, é o dia que você deve estar com uma grande expectativa de fazer a melhor célula ali, onde as pessoas vão receber uma palavra de Deus, onde as pessoas vão ser cuidadas, vão ser tratadas, mas não faça as coisas de Deus, relaxadamente. Por isso, não é bênção. Por isso que muitas vezes as coisas não dão certo. Por isso que tem célula que não cresce. Por que tem células que acabam? Às vezes Deus, Ele coloca uma célula na mão de alguém, na mão de alguém, aí, de repente o cara começa com a célula com 5, 6 pessoas, daqui a pouco a célula acaba. Por que acabou? O que aconteceu? Eu pergunto, será se você estava fazendo realmente com paixão? Será se alguém que faltou, você foi atrás dessa pessoa? Você estava visitando? Você estava fazendo comunhão com as pessoas? Você estava procurando saber se elas estavam cuidando de alguém? Se realmente elas estavam cuidando de alguém? Como realmente está o estado daquelas pessoas? Será se você estava fazendo zelo de chegar naquele dia? Ou você estava simplesmente fazendo as coisas empurrado? A pior coisa que tem é fazer a obra de Deus empurrado. E Deus está vendo essas coisas. Faça com amor, peça perdão a Deus. Se você está fazendo a obra de Deus relaxadamente, peça perdão, fale com Deus, Deus me perdoa. Eu preciso mais de paixão, eu preciso mais de fogo dentro de mim. E sabe como é que você vai ter esse fogo? Com a comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Quando eu falo da comunhão, imagina, a comunhão com Deus vai nos dar o prazer de ter comunhão com nossos irmãos. E quando nós não temos e não queremos ter comunhão com nosso irmão, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, sabe por quê?
Porque nós somos corpo e membro do corpo de Cristo. E se o corpo de Cristo não pode estar frio, não pode esfriar. Mas pastor, sabe, as pessoas estão frias, o corpo está frio. Então, o que é que eu tenho que fazer, pastor? O amor esquenta, aquece o corpo de Cristo. O amor vai aquecer esse corpo de Cristo. Que amor? As pessoas vão ver que vocês estão fazendo as coisas com amor. É tão importante aquela comunhão da célula, aquela alegria, sabe? A igreja de Atos havia esse mover do Espírito, porque as pessoas se dedicavam, elas tinham tudo em comum. Eu poderia falar isso mais na frente. As pessoas não eram presas nos bens materiais, as pessoas não eram presas no material, sabe? As pessoas hoje, infelizmente, muitos só pensam no bem material, em matéria, em coisas materiais. Sim, não é errado, não é pecado. O que é errado é a gente deixar de lado o maior bem, que são os bens espirituais, que são as vidas que Deus está colocando na nossa mão. Por isso, querido, não vamos negligenciar a obra do Senhor. Não vamos enterrar os talentos que Deus deu na nossa mão. Não seja igual aquela pessoa que recebeu um talento, uma célula, e enterrou a célula. E aquela célula não existe mais. Está entendendo? É muito importante. Então, na comunhão, terceiro, no partir do pão, o significado de partir do pão é relacionamento entre irmãos. A comunhão dos crentes com Deus reflete a natureza divina de Cristo, imputado nos corações. Agora, olha que coisa tremenda. A comunhão, partir do pão. Jesus fala que Ele é o próprio pão que desceu do céu. Eu sou o pão que desceu do céu. Vamos ter essa comunhão. Você sabia que quando eu estou em comunhão, se eu estou cheio de Cristo, se eu estou cheio do pão, eu vou compartilhar esse pão com aqueles que estão com uma certa dificuldade espiritual. Então vamos repartir o pão. As células, e o propósito das células é repartir o pão nessa cidade que está com fome, não tem Cristo no coração. Então, o partir do pão e o quarto, são os 4 pilares nas orações. O que acontecia nas orações é fundamental para que a nossa célula e o nosso setor, distrito, área, venha crescimento e através das orações. Olha só que coisa tremenda. Em Atos dos Apóstolos, Atos 10, ele fala assim: havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus e com toda a sua casa. Ele era temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Olha só, oração. De contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente uma visão, um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia-lhe: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? Olha o que o Senhor disse. E disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Você sabe o que significa isso? Deus está vendo tudo o que nós fazemos. Nas orações, nas ações, na comunhão, no momento de partir o pão, no momento de ajudar o nosso próximo, no momento de distribuir o pão, no momento da cesta básica. Então olha só que coisa tremenda.
Isso é igreja, isso é cuidar e fazer o melhor para Deus. Amém, querido? Eu sei que você está fazendo o melhor para Deus, eu sei que você está sendo um líder de excelência, eu sei que você está sendo um líder zeloso, eu sei que você é um líder apaixonado por Jesus. Preste atenção, se eu digo que eu sou apaixonado por Jesus e não sou apaixonado pelos irmãos, tem alguma coisa errada. Se eu digo que eu sou apaixonado por Jesus, automaticamente eu vou ser apaixonado por aquilo que Ele me mandou fazer. Discípulos, essa é a vontade de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus derrame sobre você essa paixão, que Deus derrame sobre você a sua graça, a sua unção, e que a graça do Senhor e a misericórdia de Deus seja abundante sobre cada um, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Grande abraço.